Fala galera, beleza? Aqui professor Jaime para mais uma videoaula. E na nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito bacana. Mas antes de começar a nossa aula, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de apertar o sininho para novos vídeos que estamos sempre atualizando com grandes novidades. Então, vamos começar então, galera. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos começar este estudo fazendo algumas perguntas. É possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Existe alguma diferença entre vapor e gás? Por que conseguimos cozinhar o alimento mais rapidamente utilizando uma panela de pressão? Por que nas montanhas a água ferve abaixo dos 100 graus? Mas antes de responder, precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais da física. Então, para isso, vocês guardem essas 4 perguntas e ao final dessa aula vocês vão conseguir responder, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiramente, nós temos que aprender os estados físicos da matéria. Tá? Os estados físicos da matéria, ou fases, são as diferentes formas de como uma substância pode se apresentar no espaço. Então, os principais são: a matéria ela pode se encontrar no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso, ou no estado de vapor. Tá? Então, aqui nós temos a matéria que está aqui como exemplo, é a água. Então, nós temos a água no estado sólido, a forma de gelo, a água líquida e o vapor de água. Então, o que caracteriza isso? O sólido é quando os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em estado de agitação baixo, podendo ser concentrados mais átomos em um mesmo espaço físico. Possui forma e volume fixos. Então aqui, no estado sólido, as moléculas elas estão muito próximas, elas têm pouca agitação. Então a força de atração é maior que a força de repulsão entre suas moléculas. Então por isso que elas ficam no estado mais sólido. E elas possuem a sua forma e o seu volume fixos. Então elas não mudam nem de forma, nem de volume. Ah, como assim não muda de forma não, professor? Se eu pegar uma madeira no estado sólido, eu não posso cortar ela mudar de forma? Ela não está mudando de forma, você está fazendo uma alteração nela, você está cortando ela, você está mudando, no caso, aquele corpo ali. É igual, por exemplo, a gente tem aqui uma bola de bilhar. Uma bola de bilhar, ela pode ser colocada em qualquer recipiente que ela não vai alterar a sua forma, ela não vai obter a forma do recipiente. E o seu volume não vai nem aumentar nem diminuir, vai ser sempre o mesmo. Tá? Isso porque ela está no estado sólido. O estado líquido ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação à mesma matéria no estado sólido. Substâncias no estado líquido têm volume fixo, porém sua forma pode variar. Então, no estado líquido, as moléculas elas estão um pouco mais dispersas. Então, percebe aqui que as moléculas estão um pouco mais separadas e elas vão ter um certo tipo de agitação ali. Então, no estado líquido, você tem elas mantendo o seu volume, então a quantidade ali não vai alterar, porém a forma vai variar, tá? Porque a força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre suas moléculas. No estado sólido você não tinha força de repulsão, aqui você tem uma pequena força de repulsão, mas ela acaba se aproximando à força de atração e faz com que ela possa se movimentar. Então é por isso que se você pegar uma quantidade de água e colocar em vários recipientes diferentes, tá? Água no estado líquido, ela vai se moldar de acordo com aquele estado, ou seja, ela pode variar a sua forma, mas o seu volume
é sempre fixo. Então, por exemplo, a água, se estiver em um copo, toma a forma de um copo. Se estiver na jarra, fica na forma da jarra. E o vapor? O vapor acontece quando as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas, estão dispersas no espaço. Por isso, elas podem ter a forma e o volume variáveis. Então, o vapor, essas moléculas, elas estão bem dispersas. Então, a força de atração delas é menor que a força de repulsão entre as moléculas. Então, as moléculas estão bem afastadas, estão bem separadas. Elas têm um poder de agitação maior. Então, como elas têm esse poder de agitação maior, elas podem mudar tanto o seu volume quanto a sua forma. Então, o oxigênio pode ser comprimido dentro de um cilindro e tomar a forma desse cilindro. Então, a gente consegue observar muito bem isso, por exemplo, nos carros movidos a gás. Nem sempre quando você vai abastecer um carro movido a gás, a GNV, gás natural, a quantidade de gás que entra no cilindro é a mesma. Por quê? Porque tudo vai depender da pressão da bomba, né? Da bomba de combustível ali que está injetando o gás ali dentro. Mas é o mesmo tamanho do cilindro, mas ela vai poder ocupar um volume maior ou menor. E, lógico, as formas mais variadas possíveis. E agora nós vamos ver as mudanças do estado físico. Então, a influência de fatores externos como pressão e temperatura fazem a matéria se apresentar ora em um, ora em outro estado físico. Então, dependendo da pressão e da temperatura. E essas mudanças de um estado físico para outro recebem denominações específicas. Então, aqui nós temos, tá, esse diagrama aqui básico. Quando você tem aqui do estado sólido mudando para o estado líquido, essa mudança é chamada de fusão, tá? Quando você tem a mudança do estado líquido para o estado de vapor, é chamado de vaporização. Aí aqui nós temos dois detalhes básicos aqui, tá? Na vaporização, nós podemos ter a ebulição ou a evaporação. Qual é a diferença nisso? A ebulição, ela é rápida e induzida. Então, no caso aqui na foto, é uma ebulição, quando você bota uma panela de água no fogo para ferver, por exemplo. Agora, a evaporação é quando, por exemplo, você coloca uma roupa na corda para secar. Aquela roupa está molhada e daqui a pouco ela vai estar seca. Por quê? Porque aquela água que estava ali, ela evaporou de uma maneira lenta e gradual. Ambas são vaporização, tá, gente? Mas elas têm essa diferença. A ebulição é rápida, é induzida, e a evaporação é lenta e gradual. E em ambas, essas duas mudanças de estado, significa que a matéria absorveu calor. Então, ele está subindo a sua temperatura, então ele absorveu o calor. Agora, quando eles liberam calor, quando eles perdem calor, aí acontece ao contrário. Então, quando você tem a matéria na forma de vapor e ela vai para o estado líquido, nós temos a condensação ou liquefação. Tá? Isso aqui a gente vê, por exemplo, quando você bota uma panela para ferver e tampa, e o que acontece é que naquela tampa ali nós vamos ter gotículas de água que condensaram ali. E a água, quando passa para o estado sólido, a matéria, nós temos a solidificação. E aqui na condensação tem até uma coisa interessante que as pessoas não param para observar. É, por exemplo, você pegar uma garrafa de água gelada, tá? Você pega uma garrafa, bota lá um copo e enche de água ou qualquer líquido gelado. E de repente, do nada, do lado de fora, esse copo ou essa garrafa está suado.
Por que será que isso acontece? Justamente porque o que acontece? O copo está gelado. Só que na atmosfera, no nosso ar, nós temos a famosa umidade relativa do ar. Então, o nosso ar tem vapor de água. Então, esse vapor de água, quando entra em contato com esse copo frio, o que acontece? Ele condensa do lado de fora, deixando esse copo suado. Não é suor, é a água que condensou, a água que está lá de fora, que condensou ali no copo. Por isso que o copo ou a garrafa ela fica molhada. Agora, nós temos aqui, tá? Um tipo de mudança de estado chamado de sublimação. É quando você tem a mudança do estado sólido diretamente para o estado de vapor e vice-versa, do estado de vapor diretamente para o sólido. Exemplo, a naftalina. A naftalina é uma bolinha usada, tá? Normalmente botam dentro de guarda-roupa e tudo para não dar traça. É uma bolinhazinha branca em que ela está no estado sólido, só que ela não passa pelo estado líquido, ela evapora, com o tempo ela some, justamente porque a naftalina ela passa para o estado sólido diretamente para o gasoso. E esse processo é chamado de sublimação. O inverso também é chamado de sublimação. Por exemplo, o famoso gelo seco. O gelo seco, na verdade, ele é um gás que entrou diretamente no estado sólido. Ele não passa pelo estado líquido. E o gelo seco não é formado por água, tá, galera? Então, o pessoal não pode pegar gelo seco para botar dentro do copinho de água para gelar a água, porque ele não é formado por água. Tá, gente? Características importantes nas mudanças do estado físico. Então, nós temos aí o ponto de fusão, ou de solidificação, que vai ser o mesmo. Então, o ponto de fusão é a temperatura que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Então, cada matéria, cada material, ele vai ter um ponto de fusão diferente. Tá? Na água, no caso, o ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius. E o ponto de solidificação corresponde ao processo inverso, embora a temperatura seja equivalente. Tá? Então, é aquele intervalo ali entre a fusão e a solidificação. Observação: o ponto de fusão e o ponto de solidificação são obtidos em uma dada pressão. Quando essa não é citada, considera-se a pressão atmosférica. E o ponto de ebulição? Então, o ponto de ebulição é quando a temperatura de uma substância muda ela do estado líquido para o estado de vapor. E o de liquefação é o processo inverso. Tá? Lembrando também que quando não é dada a pressão exercida nesse ponto, a gente considera a pressão atmosférica. Então, aqui na água, nós temos a menos 10 graus Celsius, a água está no estado sólido, de gelo. Quando chega a 0 graus, ela chega ao seu ponto de fusão e derrete. Ela vai para o estado líquido. A 100 graus Celsius, ela evapora e vai para o estado de vapor. Tá? E vocês devem estar achando até intrigante o ponto de fusão da água ser 0 e o de ebulição ser 100, bem redondinho. Não, não é coincidência. Isso daqui é uma escala de graus chamada escala de graus Celsius. Na escala de graus Celsius, o Celsius, que foi o cientista que criou, ele fez justamente a escala em cima da água. Então, ele pegou a água no estado sólido, colocou um termômetro, quando ela começou a derreter, ele marcou no termômetro 0 e botou essa água para ferver. Quando essa água começou a evaporar, ele marcou 100 e dividiu esse espaço em 100 partes iguais. Então,
a temperatura que nós utilizamos aqui no Brasil, que é a temperatura de graus Celsius, ela está relacionada ao ponto de fusão e ponto de ebulição da água. Tá? Isso é só uma curiosidade aí para vocês ficarem sabendo. Ah, professor, mas existe mais alguma além do Celsius? Existe. Existe Fahrenheit, existe Kelvin. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não usam a temperatura Celsius, eles usam a temperatura Fahrenheit. É por isso que às vezes você vê, se você assistir um filme dublado e que venha com a legenda embaixo, às vezes a dublagem fala uma temperatura e a legenda fala outra. Então, a influência da pressão. A pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Assim, quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Então, quanto maior a pressão atmosférica, maior vai ter que ser a temperatura de ebulição. Tá? Então, quanto menos a atmosfera, menos pressão, menor vai ser essa temperatura. Então, por exemplo, aqui nós temos o nível do mar. Então, em Santos, tá, por exemplo, a água evapora 100 graus Celsius. No centro de São Paulo, a 98. Em Brasília, a 96. Em Quito, a 90. Em La Paz, a 87 graus Celsius. Por quê? Porque quanto maior a altitude, tá, maior é o ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição ele vai ser... Desculpa. Quanto maior a altitude, menor o ponto de ebulição. Porque quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Então, quanto menor a pressão atmosférica, menor o ponto de ebulição. Tá? Quanto maior a pressão atmosférica, maior o ponto de ebulição. Então, eles são diretamente proporcionais. Agora, qual a diferença entre vapor e gás? Vapor, estado físico que é capaz de estar em equilíbrio com o estado líquido ou sólido, ou transformar-se nesses estados a partir da variação de pressão ou temperatura. Então, o vapor, basta você ter uma diferença, uma variação na pressão ou na temperatura. Tá? Uma pequena diferença e você vai ter essa mudança do estado líquido para o estado sólido. Exemplo, quando colocamos água para ferver numa chaleira, obtemos água no estado de vapor. Agora, o gás é o estado físico que não pode ser alterado apenas pela variação da temperatura. Para que haja mudança do estado físico de um gás, é necessário que se varie a sua pressão. Então, o vapor, no vapor você pode mudar ou a pressão ou a temperatura. No gás, não. Além da temperatura, você tem que mudar a pressão. Então, o gás de cozinha, GLP, gás liquefeito de petróleo, dentro do botijão ele se encontra no estado líquido, por estar em alta pressão. Então, dentro do bujão, o bujão de gás de cozinha, lá dentro ele está no estado líquido, porque a pressão é muito grande. Tá? E quando ele sai, é que quando libera essa pressão, que ele passa por estado de vapor. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like esperto e até a próxima. Valeu, galera. Fui!